Você acredita em milagres? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque tem muitas pessoas que ficam se perguntando para si mesma: onde é que está o meu milagre? Na minha vida só tem acontecido tragédias, só tem acontecido coisas tristes. Onde é que está o milagre na minha vida? Nesse vídeo, eu quero esclarecer para você que milagres existem sim. E sabe como eu vou fazer isso? Contando uma história que eu presenciei bem de perto. Essa história começa com uma mulher que tinha o sonho de engravidar novamente. E depois de tantas tentativas, ela finalmente conseguiu. Ela descobriu que estava esperando um menino. Esse menino, ela era o sonho dela, eu não sei nem explicar o quanto que ela estava desejando. Só que infelizmente, num certo dia, depois de alguns meses, ela descobriu que estava com pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, se você não sabe, é uma doença muito grave na gravidez que acontece, né? Que pode matar até 3 grávidas por dia. Bom, naquele momento eu fiquei desesperada, fiquei triste por ela, porque eu tinha medo do que poderia acontecer. Aí eu só pensava em orar, pedir para Deus que nada acontecesse. Irmãos, vocês acreditam que depois de alguns dias que ela estava no hospital, ela me contou que uma mulher disse bem assim para ela: Deus está dando um livramento de morte para você e para o seu filho. Naquele momento ela não conseguiu entender porque que ela estava ouvindo aquilo, mas ela respondeu: Amém, glória a Deus. Aí ela tinha consulta médica depois desse culto da igreja. E nesse culto ela resolveu medir a pressão dela. Ela não ia medir a pressão, só que algum toquezinho na cabeça dela fez ela ir lá e medir. A pressão dela deu 18, 19 graus. Tava muito alta. Os médicos não conseguiam entender porque que ela estava com a pressão tão alta daquele jeito. Então, por isso, levaram ela de ambulância para outro hospital. Na ambulância, o médico disse a seguinte frase para ela: Olha só, eu tô impressionado como você não convulsionou. Então aquela mulher perguntou: E se eu tivesse convulsionado, o que aconteceria? Você ia convulsionar e ia morrer. Gente, no momento que eu ouvi aquilo da boca dela, eu só pensei: foi o que aquela mulher disse, foi confirmado. Deus deu um livramento de morte para ela e para o filho dela. Então eu só comecei a chorar de emoção naquele momento, eu agradeci a Deus por aquilo ter acontecido. Até que no dia 4 de janeiro, aquela mulher fez uma cesariana para ter o filho dela. Eles estavam tentando segurar até 37 semanas, porque senão ele ia nascer prematuro e poderia acontecer algo pior. Então foram lá e fizeram a cesárea. Vocês acreditam que o menino nasceu saudável, sem nada, sem nenhuma sequela, nasceu bem, pela glória e honra do Senhor Jesus? Ele nasceu assim, perfeito, não tinha nada com ele, ele nasceu perfeitamente. Só que não é só esse o único milagre que aconteceu. Aquela mulher também relatou um segundo milagre. Durante a cirurgia, ela falou para mim que estava perdendo o ar. Ela começou a sentir uma falta de ar enorme. E ela estava com medo de morrer. Então, naquele momento, ela começou a orar e falou assim: Deus, por favor, deixa eu cuidar do meu filho, não deixa eu morrer, em nome de Jesus, não deixa eu morrer. Naquele momento que ela fez aquela oração, ela olhou para o teto do hospital, assim, olhou para o teto da sala de cirurgia e ela começou a ver uma fumaça lá em cima. Naquele momento, a respiração dela voltou ao normal. Mas ainda ela estava com um receio enorme. E aí ela pediu assim para Deus: Deus, se o Senhor quer que eu realmente morra, pelo menos deixa eu ficar com meu filho um pouco. Só um pouquinho, deixa eu ver ele pelo menos. Então, naquele momento, o filho dela nasceu bem escurinho, nasceu roxinho. E muitos achavam que ele ia morrer, né? Só que nasceu saudável pela honra e glória do Senhor Jesus. E agora você deve estar se perguntando por que eu estou emocionada contando essa história para vocês. Mas é porque
Aquela mulher que eu tanto tô falando aqui no vídeo pra vocês é a minha mãe e o meu irmãozinho. Os dois se livraram de morte, como aquela mulher disse. Deus livrou a minha mãe e o meu irmão de morrerem. E eu sou muito grata a Deus por ter feito esse milagre na minha vida. E eu creio que em nome de Jesus Ele está preparando um milagre para a sua também. Se você está passando por um momento difícil e você está orando para que Deus resolva esse problema, que Deus faça um milagre para você, não fique achando que Ele não está fazendo nada, que Ele está de braços cruzados esperando acontecer nada, esperando que você sofra. Se Deus está calado, irmão, é porque Ele está resolvendo o seu problema. E caso Ele deixe acontecer algo ruim na sua vida, é porque Ele está testando a sua fé, testando se você realmente confia nele. Eu, por diversas vezes, comecei assim, a achar que a minha mãe ia morrer, meu irmão também, só que eu precisei ficar firme no Senhor Jesus para que nada acontecesse. Eu não podia ter medo. Muitas vezes, quando coisas horríveis acontecem na sua vida, é Deus querendo testar a gente, testar se a gente realmente confia nele. Então, eu quero deixar uma palavra para vocês. Se você está passando por um momento difícil e está achando que Deus não está fazendo nada, Ele está, irmão. Se Ele está calado é porque Ele está trabalhando para resolver o seu problema. E se caso Ele deixe algum ente da sua família morrer, caso Ele deixe você sofrer, caso Ele deixe a sua família ser alvo de alguma coisa ruim, é porque Ele tem um propósito. O propósito que para depois disso tudo acontecer, você contar a sua história de superação. Igual eu tô fazendo aqui agora. A minha mãe e meu irmão estavam correndo risco de morte. E isso precisou acontecer para que eu pudesse vir aqui contar a superação que eles tiveram. Então, em nome de Jesus, nunca duvide dos poderes de Deus. Ele está preparando um milagre para você e na hora certa Ele vai te dar. Então, que Deus abençoe vocês.